Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça agora e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, querido eterno Pai, uma vez mais entramos diante da Tua face, diante da Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Deus, ouvimos hinos até aqui, Pai, que falaram com os nossos corações, com a nossa alma, Pai amado, e nos regozijamos na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Mas chegou a hora de nós nos alimentarmos da Tua fiel e poderosa palavra. Vem usar o Teu servo, Pai, pastor Albertini, na Tua presença, ministrando a Tua palavra. Usa ele, Pai, como canal nesta noite. Fala ao nosso coração, Pai, segundo a Tua vontade e não segundo o nosso querer, a nossa vontade, mas que faça a Tua vontade nesta noite, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. É o que pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, querida igreja. Prazer, alegria estar na casa do Senhor, mais uma vez, para adorar o Senhor. Nós, todas as vezes que viemos à casa de Deus, o nosso propósito é adorar a Deus, bendizer a Deus e interagir com Ele, né? A gente presta o culto para Ele e Ele interage conosco, né? É uma alegria estar com os irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Quero agradecer o convite de poder ministrar nessa noite a palavra do Senhor. Mesmo sabendo, o nosso companheiro sabendo que a gente não é pregador, nós somos comunicador de uma palavra só, né? Eu agradeço a confiança e também o nosso pastor, João Seno, pastor Roberto, de também ter concedido o direito da gente estar aqui. Obrigado, pastor Andrino, irmão Davi, pastor Davi, os dois pastores Davi, muito obrigado, pastor Clésio, e toda a igreja do Senhor aqui, como disse o pastor Davi, a nossa igreja mãe, né? Abriram Romanos 8:30, todos acharam amém? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Podeis tomar assentos, queridos. Glória a Deus. Graças a Deus. Desde o início do culto, a gente já chegou aqui sentindo a presença de Deus. Eu confesso isso. E eu sei que a maioria aqui, por que não dizer todos, sentiram a presença de Deus aqui durante esses louvores, durante a adoração. Os hinos que foram entoados, até do hino da harpa, que foi louvado a Deus aqui, nós sentimos a presença do nosso Deus. Vocês sentiram a presença de Deus? Essa presença de Deus continua aqui conosco, queridos. Ela está aqui conosco, viu? Eu fui ali no banheiro, eu vi muitos adolescentes bebendo água, muitas pessoas na escada, mas eu creio que eles já estão todos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E é importante a gente ouvir a palavra do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre um tema, talvez um dos temas mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre a tua, a minha, a nossa salvação. Salvação é o valor mais alto, aleluia, adquirido, é o bem maior que nós adquirimos aqui nessa terra. Não existe outro bem maior do que a nossa salvação. A salvação é algo que você não pode, não deve, por meio algum e por nenhum tipo de valor abrir mão dela. Se você abrir a mão da sua salvação,
por qualquer que seja o motivo, você está abrindo mão do maior bem que você possui. Não tem bem maior do que um crente em Jesus Cristo ser salvo. Todos nós que estamos aqui nessa noite, eu acredito que sem exceção, todos nós, pelo menos por mim eu posso falar, e acredito que grande parte, ou porque não todos, estão aqui porque um dia aceitaram a Cristo para ir para o céu, para ser salvo em Cristo Jesus. Nenhum de nós aceitou a Cristo com promessa de enriquecer. Senão, talvez você não estaria aqui, porque certamente você não enriqueceu. Eu acredito que nenhum de nós aceitou a Cristo com promessa de subir no ministério, ou de ter um cargo importante dentro da igreja. Vem para Jesus que Ele vai te dar um cargo tão bonito dentro da igreja, você vai estar muito feliz. Eu acredito que o passo inicial de cada um de nós foi aceitar a Cristo para ir para o céu. Vocês comungam comigo, concordam comigo? Levante a sua mão assim. Todos nós temos isso como prioridade na vida. O resto é secundário. Pastor Antônio Gilberto, ele dizia num dos seus livros, num dos seus comentários, ele dizia o seguinte: depois do privilégio de ser salvo, o maior privilégio de um crente é poder servir. Mas primeiro é ser salvo. Não tem sentido você servir se você não for salvo. Não tem sentido você se doar para Deus se você ainda não doou o seu coração e a sua alma para Deus. Aleluia. O maior privilégio de um crente é ser salvo em Cristo Jesus. Porém, a salvação, ela se dá em 3 tempos, em 3 etapas, em 3 períodos da nossa vida. Primeiro, a salvação, ela se dá, como nós lemos aqui no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Ele te justificou. É o primeiro passo da nossa salvação. É a justificação. Você foi justificado. O que é ser justificado? É o preço que você devia, o valor que você devia e não podia pagar. Você jamais podia pagar o valor que você devia para ir para o céu, para ser salvo. Era um preço alto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos perderam esse direito. Nenhum tinha mais esse direito. E não tínhamos como resgatar esse direito. Não tinha como pagar essa dívida. Era uma dívida impagável. Mas Jesus veio, pagou o alto preço, com o seu próprio sangue, com sua própria vida, derramou o seu sangue por nós, e Ele nos justificou. E a cada um de nós, Ele diz: está justificada a sua dívida, está justificada a sua dívida, está paga a sua dívida, vai dormir em paz, você agora é salvo, você agora foi justificado, não tem como mais o pecado nem o diabo te acusar mais. Você não pode aceitar a acusação de Satanás, porque a Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto agora, diga comigo agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi salvo, nós somos salvos, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Isso é uma verdade, isso é um fato. A salvação é um fato. Nós somos salvos. Nós fomos salvos. Nenhum de nós podemos sair daqui com a dúvida de que Jesus pagou esse preço e nos justificou. Nenhum de nós podemos jamais dizer: eu não sou justificado. Se você se entregou de coração para Jesus, a justificação faz parte da tua vida. Você foi justificado. Não tem como Satanás acusar, não tem como o pecado te acusar, não tem como ninguém te acusar do que tu fez no passado, porque Jesus justificou-nos pelo poder do seu sangue. Só que tem um porém, querido. A salvação, ela se dá em 3 tempos. Você foi salvo. Você está sendo salvo,
e você será salvo. Eu gostaria que você entendesse isso. Diga assim: eu fui salvo. Não, bem forte: eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. Como é que o senhor explica isso, pastor? Não, a Bíblia explica. A Bíblia explica. Apesar de ter sido salvo, a salvação ela se dá em 3 períodos na nossa vida. A salvação se dá no período da justificação, da santificação e da glorificação. Eu vou ler o versículo de novo que nós lemos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Entenda bem. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 12, diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática. Diga assim: colocar em prática. Essa palavra colocar em prática, algumas versões dizem assim, realizai, desenvolvei, operai, dai manutenção à vossa salvação, com reverência e temor de Deus. Mas se eu fui salvo, por que eu tenho que dar manutenção naquilo que já aconteceu comigo? Se eu fui salvo, por que eu tenho que realizar, pôr em prática, operar minha salvação, se ela já veio? Se ela já faz parte, se ela é um fato que ocorreu na minha vida. É por isso que a salvação se dá em 3 tempos. Você foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo. Como explicar isso? Por que você foi salvo, mas você está sendo salvo no processo da santificação? Nós estamos sendo salvos porque a dia nós nos santificamos. Escute uma coisa que eu vou dizer. A prova de que uma pessoa foi justificada é que ela está sendo santificada. A prova de que uma pessoa foi justificada, salva, justificada, é que ela está sendo santificada. Santificação é um processo. Santificação não é uma mágica. Santificação não é um coelho que você tira da cartola e você diz: a partir desse momento eu sou santo, absolutamente santo. Você é santo a partir do momento que aceita Cristo e o sangue de Jesus te purifica. Mas você é um santo que precisa de continuar fazendo manutenção na sua salvação, na sua santificação. Amém, querida igreja? Você não pode relaxar com a sua salvação. Você não pode relaxar com a sua salvação, porque a santificação é a manutenção da nossa salvação. Eu vou repetir isso. A santificação é a manutenção da nossa salvação. Você, se não prestar manutenção em um aparelho que você tem dentro de casa, e ele der defeito, e acontecer algum problema com ele, queimar um fusível, ou descolar um fio, ou então acontecer algum problema dentro daquele aparelho, e você não prestar manutenção, ele nunca mais vai funcionar. Assim é o salvo. O salvo, ele erra. O salvo, ele está sujeito a pecar. O salvo, ele cai em problemas na vida, mas ele tem que prestar manutenção. O sangue de Jesus conserta as coisas. O nome de Jesus ajuda. A misericórdia de Deus confirma, aleluia, o conserto e a manutenção na tua vida. É só você procurar o técnico dos técnicos, que é Jesus, e ele vai prestar uma manutenção na tua vida. Agora você tem que saber que a salvação, ela precisa de manutenção através da santificação. Então santificação, meu querido, é um processo na vida da gente. O que é um processo na vida da gente? O propósito de Deus, escute o que eu vou dizer para vocês. O propósito de Deus não é somente levar-nos para o céu. Isso aqui é muito interessante. Você vai entender isso na íntegra. O propósito de Deus não é somente levar-nos para a glória, mas transformar-nos na imagem da sua glória. Olha que diferença. Jesus te salva não é somente para te levar para a glória, mas é que enquanto você viver nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, nesse país, nesse planeta Terra, você já